Continuando agora a nossa revisão por questões, nós começamos agora a nona e última parte das questões do Instituto Consulplan sobre a nova lei de licitação. Essa questão que a gente vai fazer agora, a penúltima questão, ela é do PGE Santa Catarina para a prova de técnico em informática, questão de 2022. O município Y possui 7 veículos oficiais cadastrados com a finalidade de atender às demandas da Secretaria de Saúde Municipal e outros 3 veículos que foram desafetados, devido a acidente automobilístico que os tornou inservíveis para a administração pública. Nos termos da Lei 14.133 de 2021, podemos afirmar que os veículos: letra A. Poderão ser alienados por meio de leilão. Letra B. Não poderão ser alienados, pois são bens públicos. Letra C. Poderão ser alienados por meio de pregão eletrônico. E letra D. Poderão ser alienados por meio de pregão presencial. Letra E. Poderão ser alienados por meio de leilão, desde que haja lei específica que autorize a disposição do bem público. Bom, essa questão está falando de como que a administração pública, no caso a prefeitura do município Y, vai se desfazer de alguns veículos, de algumas sucatas, né, porque o veículo está inservível, e de outros veículos. E essa questão ela é um pouco maldosa. Para quem está fazendo um concurso mais difícil, tipo o concurso da área fiscal, essa questão envolveria um pouco de direito civil, porque a parte que fala se a administração pública pode se desfazer de algum bem, está lá no direito civil. A gente vai analisar a questão, então, usando o direito administrativo, a lei nova de licitações e até um pouco de bom senso, que é sempre bom. Vamos para as alternativas. A letra A fala de leilão e a letra E também fala de leilão. Leilão é a parte mais óbvia, mais sensata aqui nessa questão. Porque se a administração quer vender, leilão é a forma que a administração pública vende. As outras alternativas, que tem um modo de licitação nelas, aqui ó, pregão. Pregão é um jeito de comprar. Então não importa se é eletrônico ou presencial, pregão é um jeito de comprar. Então não é isso que a gente está querendo. Aqui ainda tentou fazer uma pegadinha, né? Porque a gente sabe que a lei nova dá preferência que o processo corra em meio eletrônico, em meio virtual. Mas pregão é para comprar e a gente quer vender nessa questão. Então a letra C e D estão fora já de começo. Como eu falei antes, para ver a B, a A e a E, para a gente fazer ter mais compatibilidade com a realidade, teria que juntar o direito civil, que é lá no Código Civil que vai falar como, quando, em que situação que a administração pública pode se desfazer dos bens, de quais bens. Só que aqui a gente não vai mexer com isso. Então, a letra B a gente vai descartar com base no bom senso. Como não poderia ser alienado? A administração é obrigada a ficar com aquele carro e com aquela sucata para sempre? Não faz sentido. Tem que ter um jeito de alienar alguma coisa, alienar os bens. Os que podem, ok, mas tem que ter uma forma. Agora, não poder ser alienado porque é bem público, não faz sentido. Então, a letra B, a gente meio que descarta ela pelo bom senso, já que a gente não vai abrir o Código Civil aqui agora. Aí a gente fica entre a letra A e a letra E. A letra A fala: poderão ser alienados por meio de leilão. Ok, tá certo. E a letra E fala: poderão ser alienados por meio de leilão, até aqui está igualzinho a letra A, desde que haja lei específica que autorize a disposição do bem público. Aqui eu não vou saber falar com propriedade, já que a banca colocou a letra A como gabarito da questão. Mas o que eu posso suspeitar aqui é que o erro estaria em lei específica. Talvez não precisaria ser uma lei específica. Não precisaria ser uma lei para aquele bem específico, porque senão a gente teria que ter uma lista, um rol de leis que especificasse cada bem que pudesse ser vendido ou não. Então uma lei específica aqui, eu acho que o erro aqui na E
está na palavra específica. Talvez uma lei mais abrangente pode falar de maneira geral o que pode e o que não pode, abrangendo vários bens, e não uma lei específica para cada bem. Eu imagino que o erro da E está aqui no específico. E como eu já adiantei, né, a banca Consuplan, Instituto Consuplan, colocou no gabarito como certa a letra A, que é a mais simples aqui. É leilão, a gente sabe que leilão é uma forma de vender e pode ser alienado por meio de leilão. Tem que obedecer à lei de licitação. Tá bom bastante, né, pra gente, numa prova nível médio de direito administrativo, sem colocar junto o direito civil, tá uma resposta bem aceitável. E eu imagino que na E, o erro é a parte que fala que a lei tem que ser específica. Então eu já vou passar para a última questão da nossa revisão da Lei Nova de Licitações, e ela também é desse concurso, essa questão aqui. Ela também é da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, para o cargo de Analista Técnico Administrativo 2. A princípio eu não sei falar se é um de nível superior ou nível médio, imagino que seja superior. Vamos ler a questão então. Instituto Consuplan, 2022, PGE Santa Catarina, Analista Técnico Administrativo 2. Sobre a contratação direta, no âmbito da administração pública, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí a gente tem as afirmativas e a gente tem que conseguir marcar lá embaixo, com base no exposto, valendo-se da Lei 14.133, a sequência está correta em. Aí vem, né, um sorteio de VOF, na A, na B, na C, na D e na E. E aí vamos começar a olhar uma por uma. E olhar também no texto da lei para a gente ter certeza. Claro que eu já fiz uma colinha antes, né? Hoje mais cedo eu fiz a questão e já fiz minha colinha. A primeira fala: não se admite necessariamente a contratação direta por dispensa de licitação do serviço de engenharia com valores iguais ou superiores a R$100.000. A gente já fez questão que pegava esse ponto específico, lá no comecinho. E essa primeira afirmativa vai estar no artigo 75, então vou tentar anotar aqui. Artigo 75, inciso 1º. Vamos olhar lá na lei o que fala. Artigo 75, da dispensa de licitação. Inciso 1º. Artigo 75. É dispensável a licitação, 2 pontos. Inciso 1º. Para contratação que envolva valores inferiores a R$100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores. Então ele falou valores inferiores a 100.000. Vamos voltar lá na nossa questão para ver o que fala. Está falando: não se admite contratação por dispensa com valores iguais ou superiores. E lá na lei fala que pode valores inferiores, o que faz dessa primeira alternativa uma alternativa verdadeira. Então vou marcar aqui verdadeiro. Se a gente tiver com pressa, né, e na hora da prova a gente vai estar com pressa, a gente já pode vir aqui nas opções e ver qual que começa com verdadeiro. A letra A começa com falso, então a letra A está fora. Isso porque eu tenho certeza, né, a gente olhou na lei e tal, mas na prova a gente teria que saber essa informação, que não pode passar de 100.000. Letra A não começa com verdadeiro, então está fora. Letra B não começa com verdadeiro, fora também. A letra C começa com verdadeiro, então pode ser que ainda seja a letra C. E a letra D também começa com verdadeiro. E letra E não começa, então letra E está fora. Então só com essa primeira afirmação a gente já consegue descartar 3 alternativas. Já aumenta bastante a nossa chance de acertar. Agora, se a gente pular aqui para a última afirmativa, vamos lá para a última.
Ainda que o governo do Estado, no corrente exercício financeiro, já tenha despendido R$ 9.867,34 com serviço de manutenção de veículos automotores de sua propriedade, mediante dispensa de licitação, poderá ele adotar a citada contratação por modo de dispensa, caso venha necessitar do mesmo serviço sob um valor de R$ 345. O que eu tenho que ver? Na hora que eu somar 345 com 99.867, vai dar mais do que 100 mil. E essa última afirmativa aqui está lá no mesmo lugar que a gente olhou a primeira afirmativa. Está no artigo 75, no inciso 1º. Vamos voltar lá para vocês verem. Aqui, ó, o artigo 75, na hora que ele fala que é valor inferior a 100 mil, ele está falando de serviço de engenharia ou de serviço de manutenção em veículos automotores. Então, tanto para engenharia quanto para manutenção de veículos, o máximo é 100 mil. Não pode passar de 100 mil. Então, é o mesmo artigo, o mesmo inciso que a gente vai usar para resolver essa última afirmativa. Vamos voltar lá. E aqui fala que se precisasse, passar de 100 mil, poderia. Ainda, já despendido esse tanto, mediante dispensa, poderá ele adotar. Então, ele está falando que poderia passar de 100 mil, só que não pode. Na lei fala que não. Então, aqui é falso. E aí a gente faz a mesma análise lá embaixo. Os dois terminam com falso? Não, só a C. Se só a C termina com falso, a D não termina com verdadeiro, então a D já está fora também. Aqui, com um inciso do artigo 75, o inciso 1º, a gente já resolveu a questão. Só que, como a gente está fazendo uma revisão, agora a gente já sabe que a segunda afirmativa e a terceira são verdadeiras. Vamos ler para a gente gravar. A gente já sabe aqui, ó, que aqui vai ser verdadeiro e aqui também. Vamos ler. Se porventura for regularmente decretado o estado de sítio, será dispensável a licitação para aquisição de produtos e serviços inferiores a 500 mil, enquanto perdurar a situação. E a outra é: a restauração de obras de arte de determinado museu público estadual. Na restauração de obras, a licitação será dispensável, mesmo se tratando de serviço que careça de ser realizado por determinado profissional de notória especialização e o bem objeto do ato tem evidente valor histórico. A redação é um pouco estranha, mas a gente já sabe que é verdadeira. Então vai ser dispensável porque você já sabe quem é a pessoa que vai fazer aquela restauração. Então não adianta você fazer toda uma seleção. É aquela pessoa. Não tem por que fazer uma concorrência ali, sendo que você já sabe. É igual o caso do artista que a gente viu no vídeo anterior. É aquele artista. Não tem motivo de fazer algum tipo de concorrência, porque é só aquele artista que interessa. Então a gente já viu, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Não pode passar de 100 mil se for para serviço de engenharia ou manutenção de carro. E isso resolve também a primeira afirmativa. A gente poderia, se a gente for olhar na lei, a segunda afirmativa vai estar no artigo 75 também, e a terceira vai estar no artigo 74, que é uma fala de dispensa e a outra fala de inexigibilidade. Vamos lá dar uma olhada. Aqui a gente tem o 75, fala de dispensa, e aí tudo que tiver aqui para baixo, dentro do 75, são os casos de dispensa. Agora, se a gente subir e for lá no 74, o 74 vai falar de inexigibilidade da licitação, quando ela não é exigível. Aí ele tem até um comecinho aqui explicando. Artigo 74, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de... E aí tem todos os casos aqui para baixo. Recomendo a leitura do 74 e do 75. É importante a gente saber os casos de dispensa e de inexigibilidade, embora os dois sejam bem parecidos, o significado das palavras. Dispensar e não exigir são semelhantes.
Bom, aqui a gente termina a revisão por questões. No total a gente fez 12 questões. A princípio eu estava falando que iam ser 8 ou 7, não lembro direito, mas depois eu encontrei mais algumas. É porque a banca não tem muitas questões dessa lei. E é uma lei nova também. Não são todas as bancas que vão ter muitas questões. Então aqui a gente termina. Foram 9 partes, 12 questões. Provavelmente eu devo fazer um vídeo juntando todas para facilitar. E lembrando que foi feito com o objetivo de estudar para a prova do Ministério Público, mas serve para qualquer prova que vá pedir a nova lei de licitações. Quando passar agora o Ministério Público, eu devo começar a focar mais no da Assembleia. Aí devo fazer bastante questão de matemática e raciocínio lógico. Vou tentar fazer também das leis específicas para ajudar a gravar. Até lá, gente. Boa sorte na prova do Ministério para todo mundo aí. Até o próximo vídeo.